que são filhos da luz. Cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oraremos, nossa oração ao te Senhor. Sal essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oraremos, nossa oração ao te Senhor. Sal essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oraremos, nossa oração ao te Senhor. Sal essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oraremos, nossa oração ao te Senhor. Sal essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oraremos, nossa oração ao te Senhor. Sal essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Hoje é comigo. Vamos lá. Irmãos, eu vou falar com vocês um pouco hoje sobre uma prisão invisível. O que é uma prisão invisível, irmãos? É o pecado, né? Hoje eu vou falar sobre o pecado. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo que tem feito por nós, pela maneira como tem nos guardado, pela maneira que tem nos perdoado. Te agradecemos pela misericórdia renovada todos os dias. Nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra entre em nossos corações, da maneira como o Senhor espera. Que seja como a semente plantada em terra boa e fértil, que cresça e dê frutos no momento certo. Eu peço que o Senhor
Me abençoe com a sua presença, com a sua voz, com o seu mover, ó Pai. Que não seja eu, mas seja Cristo em mim. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmão. Eu vou começar explicando um pouco sobre o significado de pecado. O pecado, traduzido do grego, que é a linguagem do Novo Testamento, significa estar errado. Eu vou traduzir como errar o alvo, né? Então, o significado de pecado é errar o alvo. E qual é o alvo, irmão? O alvo é o padrão que Deus nos deu para seguir. É o padrão que Deus colocou para que nós tivéssemos como exemplo a seguir. É o que Ele colocou para as nossas vidas, é os mandamentos que Ele deixou para nós. São as histórias que Ele contou na Bíblia. São as parábolas que Ele nos ensinou. Guardar os mandamentos dEle, conhecê-lo. E vamos só relembrar, irmãos, qual é a primeira vez onde o pecado aparece para o ser humano? Foi um pouco depois da criação do ser humano, né? Eva estava sozinha e ela deu atenção à serpente, que disse para ela comer do fruto, que Deus disse que não era para fazer. Ela deu mais atenção à serpente, ela deu mais atenção à carne, ao desejo que ela tinha de comer aquele fruto que era tão belo. E ela fez isso. Ela deu mais atenção para a carne dela, deu mais atenção para a serpente que falava o que ela queria ouvir. E ela comeu aquele fruto. E ela deu para seu marido. E seu marido igualmente deu atenção à carne, deu atenção à sua esposa e não deu atenção ao que Deus havia dito para ele. E também comeu daquele fruto. E nesse momento, irmãos, o pecado entrou na terra, né? Em Romanos 3:23 diz que todos pecamos e estamos destituídos de glória, ou da glória, né? Aí você me pergunta, tá, mas se todos já pecamos, se todos estamos destituídos da glória ou de glória de Deus, já tá tudo perdido? Não tem mais o que fazer? Aí tem um texto do Charles Spurgeon que diz assim: pode haver alguns pecados dos quais um homem não pode falar, mas não há pecado que o sangue de Cristo não possa lavar. Perfeito, né? A grande missão do diabo nessa terra é fazer que nós não tenhamos a visão de que os nossos pecados podem ser perdoados. A grande missão dele é trazer a mentira para as nossas vidas. E hoje eu vou ensinar em breves passos como que a gente pode nos livrar dessa prisão invisível que é o pecado. Então, irmãos, o primeiro ponto é sobre o arrependimento. Tem uma frase que diz assim: apesar do pecado sempre trazer o prazer imediato, ele não traz alegria duradoura. E isso é um fato, irmãos. Assim como a droga, assim como a pornografia, assim como os vícios, eles trazem alegria momentânea. Eles não trazem alegria duradoura, porque o único que traz alegria duradoura é o nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que eu falo sobre arrependimento, eu me lembro de Davi. No caso de Davi com Betseba, né? Ele estava andando em seu reino, quando ele avistou uma mulher se banhando, ele achou ela muito formosa, muito bonita. E ele mandou chamar essa mulher. E ele teve relações com essa mulher. E essa mulher era casada. Até ele não teve arrependimento. Depois ele foi lá e pegou o marido de Betseba, Urias, e mandou ele para frente de batalha, colocou ele na frente e ele foi morto. Então ele cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato. E tudo bem, até aí ele não havia se arrependido. Mas a partir do momento que o profeta Natan chegou a ele com sabedoria e falando através de uma parábola para Davi, foi o momento que ele se arrependeu verdadeiramente do que tinha feito. Foi nesse momento que o coração dele sofreu e ele perdeu o filho por isso. Então nesse momento houve arrependimento. E no momento que existe arrependimento, você tem a oportunidade, do segundo ponto, de pedir perdão.
Porque não existe maneira de você pedir um perdão para Deus sem arrependimento. Se você não tem arrependimento e você vai falar com Deus, você está só pedindo desculpa. Você tem remorso do que você fez, mas o arrependimento em si não houve. Então, o pedido de perdão verdadeiro, ele é precedido pelo arrependimento. O arrependimento verdadeiro vem antes do pedido de perdão. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aí é beleza, né? Então, fechou, pastor. É só eu me arrepender, pedir perdão e acabou a brincadeira. Todas as vezes que eu pecar, eu peço perdão e vou pedindo. Se de fato você se arrepender do que você fez de coração e pedir perdão, você vai ser perdoado. Só que isso não nos traz a permissão de sair pecando à torta e à direito. O pecado é algo muito ruim para as nossas almas. E cabe a nós vigiarmos para não pecarmos. Existe uma grande diferença, irmãos, em você pecar sem querer e viver no pecado, pecar intencionalmente. Sabe, você cometer um pecado é diferente de você, por exemplo, pegar o seu celular e procurar pornografia, por exemplo. Você foi atrás desse pecado, você foi atrás de cometer esse pecado, você foi atrás de um vício, você que quis isso para sua vida. Se existe arrependimento e existe um pedido de perdão correto, adequado, de dentro do seu coração, 1 João 1,9 se aplica a você. Mas tem um terceiro ponto, irmãos: arrependimento, pedido de perdão e vem o viver em santidade. Porque a nossa carne, irmãos, ela é muito forte. A nossa carne ela é como uma criança birrenta, uma criança pequena, que não tem entendimento do que está acontecendo, ela só quer aquilo. Quando o pai, não sei se você já viu em mercado, por exemplo, o pai diz que não vai dar alguma coisa para a criança, aquela criança começa a espernear, começa a gritar, começa a bater. A nossa carne é da mesma maneira, irmãos. A nossa carne, ela quer ser satisfeita. Ela não se importa se ela vai para o inferno, ela não se importa se ela vai ter qualquer tipo de problema depois. Ela quer satisfazer aquele momento, ela quer satisfazer aquele prazer pequeno, momentâneo. Então, irmãos, existem algumas regrinhas que eu elenco aqui para que você tenha uma vida em santidade. A primeira delas é que você tenha uma vida diária de oração. A segunda é que você tenha leituras diárias da Bíblia. A terceira é que você faça jejum. E a quarta é que nós tenhamos comunhão com cristãos e com pessoas que tenham os mesmos valores do que nós. Em Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, a carne ela é muito forte. Assim como você levanta de manhã e você precisa se alimentar para manter em pé, você também tem que alimentar o seu espírito. E como que você alimenta o seu espírito? Com esses passos que eu acabei de falar. Uma vida de oração, leitura da palavra, jejum e comunhão com pessoas cristãs que têm a mesma fé que você, que podem te ajudar, que podem te entender, com seus pastores. Para você bater na carne, para você derrubar a carne, você precisa alimentar o seu espírito. O seu espírito tem que estar muito mais forte que a sua carne para resistir todas essas coisas. Então, irmãos, esse é o terceiro ponto. O primeiro é arrependimento, o segundo é um pedido de perdão verdadeiro, o terceiro é que você precisa manter a sua vida em santidade. O quarto ponto que eu elenco aqui, irmãos, para vocês, ou para nós, é que nós devemos fugir do pecado. Lá em Mateus 18:8 diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançado no fogo eterno. Irmãos, isso é uma analogia. Não é para você sair cortando sua mão. Mas entenda, querido, que nós devemos fugir do pecado. Eu sempre me lembro de José. Ele estava preso na casa de Potifar, servindo na casa de Potifar. A Bíblia nos mostra, nos lembra que ele estava na casa de Potifar e ela chamou, a esposa de Potifar chamou ele e falou: deite-se comigo. E agarrou ele pela túnica. Ele podia ter ficado para conversar, para tentar convencer ela, para resistir ao pecado. Mas ele simplesmente saiu correndo, ele fugiu daquilo, porque ele sabia que não ia dar certo. Então, irmãos, nós devemos sempre fugir do pecado. Se existe alguma coisa que está te impedindo de servir a Deus, se existe alguma coisa na sua vida que está te impedindo, rede social, internet, celular, irmãos, isso tudo vai ficar aqui. Existem coisas que são mais importantes do que uma rede social. Essa rede social, irmãos, você tem que entender uma coisa, que se ela ser bem usada, ela é produtiva.
mas ela também serve para tirar o seu tempo das coisas de Deus. Quantas vezes você já não se pegou mais de 1 hora no celular? Facilmente, 1 hora passa muito rápido. Só que quando você pega 1 hora de Bíblia, às vezes você não consegue. Então, irmãos, esse versículo nos fala que se tem algo que quer nos impedir, ou que pode nos impedir de chegarmos a Deus, se tem algo que nos faz pecar, fuja. Tira da sua vida, elimina da sua vida, porque é muito mais... É muito melhor você entrar sem uma mão, sem o pé, do que não entrar no reino de Deus. Irmãos, como eu disse no começo, trabalho, projeto do inimigo nessa terra é ficar falando na sua cabeça, te acusando. O acusador diz assim: sinta-se culpado e condenado por tudo que o Altíssimo precisou fazer por você. Deliberadamente recuse-se a ouvi-lo. Porque quanto mais você escutá-lo, mais ele falará e mais ele vai tentar te afastar de Deus. Irmãos, uma analogia rápida. Imagine que você está num túnel totalmente escuro e você vê uma pontinha de luz lá no finalzinho. O que você vai fazer, irmão? Você já está sem comida, sem bebida, você está desesperado. Você vai correr contra a luz? Não, irmão, você vai correr para a luz. É exatamente o que nós devemos fazer com Jesus. Eu não sei vocês, mas quando eu peco eu fico muito mal. E por muitas vezes, depois de pecar, eu basicamente me afasto de Jesus. Ou me afastava de Jesus, eu ficava longe dele porque eu tinha vergonha do que eu tinha feito. E o inimigo falava na minha cabeça: não fale com Jesus, não fale com Jesus. Ele sempre tenta tirar você de perto da luz, porque é a luz de Jesus que vai limpar os seus pecados. É a presença do Espírito Santo que vai te ensinar a se arrepender, a pedir perdão, a ter uma vida em santidade. A missão, irmãos, do inimigo aqui nessa terra é te destruir. Ele está aqui para acabar com a sua vida, ele está aqui para te afastar da luz que é Jesus. Então eu gosto muito do Salmo 51, porque o Salmo 51 ele fala de arrependimento. Ele fala de Davi, melhor, quem escreveu esse salmo foi Davi, e eu vou falar um pedaço para vocês e depois vocês leiam ele completamente. No 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Irmãos, é muito importante nós falarmos do pecado. É muito importante nós darmos nome ao pecado. Eu conheço muitos crentes, sim, não é na nossa igreja, graças a Deus, né? Amém? Que falam: eu errei, eu cometi um erro, eu caí. Mas, irmãos, nós temos que falar sobre o pecado. Nós precisamos negar o pecado, mas precisamos falar dele, nós precisamos elencar nomes a ele. Porque quando nós trazemos isso à luz, né, quando nós trazemos o pecado à verdade, o Espírito Santo pode trabalhar em nossas vidas. Quando nós confessamos que nós pecamos e quando nós damos nome aos nossos pecados, o Senhor Jesus pode entrar com a verdade, ele pode entrar e limpar-nos. E a partir do momento, irmãos, que nós seguimos esses passos de arrependimento, pedido de perdão sincero, uma vida em santidade, fugirmos do pecado, existem outros versículos que falam a respeito disso. Por exemplo, em Hebreus 10, 17 diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. E lá em Miqueias 7, 18 e 19 diz que Jesus, que Deus, ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, que joga no mar. Então, irmãos, no momento que nós chegarmos na presença de Deus, no dia do juízo final, todos os pecados aos quais nós nos arrependemos, pedimos perdão, esses pecados eles são apagados do nosso livro. Eles são apagados por Deus. E o nosso Pai esquece completamente do que nós fizemos, porque Ele não é homem para que minta. E se Ele diz que Ele esquece, Ele apaga os nossos pecados, Ele é Deus. Eu imagino, irmãos, e na verdade em Apocalipse te diz que nós vamos chegar no céu e lá vai ter um livro com tudo o que nós fizemos. E se nós pedirmos perdão e nos arrependermos, os nossos pecados não estarão nesse livro. Que todos serão julgados, né? Que à direita ficarão os salvos, à esquerda os perdidos, e todos serão julgados. Então, irmãos, se nós seguirmos esses pequenos passos, nós podemos ter o perdão de Deus. Se nós fortalecermos o nosso espírito será mais poderoso que a nossa carne. Irmãos, é só ter uma vida de oração, leitura da palavra, jejum e andar com as pessoas certas. Eu vejo muito problema nas pessoas em falar sobre o pecado.
O pecado não é bom, irmãos, não é bonito, você não tem que sair contando para todo mundo o que você fez. Existem pessoas certas para você conversar, porque são pessoas que vão te ajudar a crescer, que vão te ajudar a passar por isso. Vocês têm pastores para te ajudar, vocês têm amigos cristãos para te ajudar. Então os seus problemas, irmãos, não devem ser contados para qualquer pessoa. Para uma pessoa que não vai ter discernimento para te ajudar. Então entendam, irmãos, o que eu estou falando e recebam essa palavra do lado de Deus. Recebam essa palavra do nosso Senhor. O pecado tem que ser falado e o pecado tem que ser combatido. Nós devemos combater o pecado, irmãos, porque com o pecado nós não herdaremos o reino dos céus. Nós devemos nos arrepender dos nossos erros. Nós devemos limpar as nossas vestes, pedir para que Deus limpe as nossas vestes, para que um dia a gente possa chegar na frente de Jesus e o livro que tem tudo que nós fizemos e que aquele livro não contém os nossos pecados e que nós possamos entrar no gozo do nosso Senhor. Servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Essa é a frase que todo cristão espera um dia, é por isso que nós vivemos. Amém? Eu vou pedir para você já preparar o seu suco, o seu pãozinho e nós vamos cear juntos. Eu tenho aqui o meu suquinho, o meu pãozinho. A Bíblia diz que na noite que o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, ele recebeu do Pai e também nos entregou. Aqui na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e o cálice, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E de semelhante modo ele entregou o cálice e disse: bebeis todos, esse é meu sangue que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Irmãos, eu sei que a gente já leu várias vezes esse versículo, mas o importante é o contexto. O importante é o que o Senhor deixou para nós. Irmãos, nós fazemos isso em lembrança todos os meses até que Ele venha. Essa é a maior promessa do cristianismo. É aguardar o dia que o Senhor vier. Eu entendo que isso aqui é um símbolo, mas eu entendo que Jesus deixou isso para que nós lembrássemos dele. Para que nós lembrássemos do sacrifício que ele fez. Porque um pouco depois dele ter feito partir o pão, entre outras coisas, ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. É engraçado que eu ouvia um hino, até recomendo que vocês procurem Era Eu no YouTube. Esse hino fala que era para ter sido eu, era para eu ter sofrido, era para eu ter morrido, era para eu ter sido surrado, era para eu ter sido amaldiçoado. Mas Jesus morreu naquela cruz para que eu não precisasse passar por tudo isso. No momento que o sangue do nosso Senhor Jesus foi aspergido, foi derramado, aquele sangue foi derramado sobre as nossas vidas. Então é por isso, irmãos, que nós não devemos aceitar que o diabo fique falando em nossas mentes para que a gente negue o sacrifício que Jesus fez por nós. A função deles, irmãos, é nos enganar. Então, eu peço que você tenha um momento com Deus, que você pause esse vídeo e você tenha um momento com Deus de pedido de perdão. E que o Espírito Santo possa gerar arrependimento dentro dos nossos corações. Mas não um arrependimento que gere só vergonha, sabe? Eu tenho vergonha desse pecado que eu cometi. Eu não vou contar pra ninguém por vergonha, mas que a gente entenda o que é o arrependimento verdadeiro. Que o Espírito Santo possa colocar dentro de nós um arrependimento verdadeiro. Que nós possamos buscar um arrependimento verdadeiro, que nós possamos buscar um pedido de perdão verdadeiro. Então, irmão, tire 2, 5, 10 horas, não importa. O tempo necessário para que você peça perdão dos seus pecados, para que você possa compartilhar desse momento conosco. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço que abençoe esse pãozinho e esse cálice. Nós sabemos, ó Pai, que isso é um simbolismo, mas nós fazemos isso em memória do Senhor. O Senhor deixou uma ordenança para que nós fizéssemos isso em memória de Ti. Então nós estamos cumprindo isso, Pai, e aguardamos ansiosos pelo Seu retorno. Nós te pedimos em nome de Jesus que nos abençoe. Comamos todos. Bebamos todos. E
que a nossa fé, irmãos, possa nos trazer cura. Que a nossa fé possa nos trazer sabedoria vinda do trono do Pai. Que nós possamos lembrar do dia de hoje e que nós possamos crescer com a palavra diária do Senhor. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.